nos comunicarmos com Deus, de estabelecermos com Ele uma relação de amizade, de confiança e de proximidade. Certa feita eu ouvi um pastor antigo que deu algumas instruções sobre como nós orar, porque na verdade muitas vezes orar se torna difícil, né? Tantos embates, tantas dificuldades, e a gente tem que se esforçar para conseguir orar. E esse pastor, falando sobre como nós devemos orar, ele disse assim: olha, uma das maneiras fáceis de se orar é dividir a oração em pelo menos 4 partes. E eu fiquei curioso para ouvir como é que era a oração dele, e disse: olha, quando você chegar diante de Deus, vocês comecem orando, em primeiro lugar, adorando a Deus por quem Ele é, porque Ele é Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele é santo. Então na nossa oração Ele merece receber a nossa adoração. Em segundo lugar, na nossa oração Ele disse que nós devemos louvar a Deus e agradecê-lo por tudo quanto Ele fez. Se estamos vivos, é porque Deus é bom. Se estamos aqui nessa noite, Ele merece ser louvado por isso, porque Ele nos proporcionou vida. Se nós temos saúde, nós devemos louvá-lo e agradecê-lo, porque é Ele que nos proporciona a vida e tudo mais. E em terceiro lugar, depois de adorarmos por quem Ele é, louvarmos pelo que Ele fez, então nós pedimos a Ele perdão pelas nossas falhas, porque aliás todos nós falhamos, todos nós erramos, todos nós pecamos, mas o Senhor é grande em misericórdia e pronto a perdoar. Então quando nós oramos, nós devemos pedir ao Senhor: Senhor, perdoa as nossas iniquidades. Em último lugar, para encerrar, Ele disse: depois que você adorou, depois que você louvou e agradeceu, depois que você pediu ao Senhor para perdoar você de suas falhas, então você pede a Ele para Ele te abençoar, porque aliás com Ele estão todas as ricas bênçãos para serem derramadas sobre a nossa vida. Eu digo que cada um tem a sua maneira de orar, cada um tem a sua maneira de se expressar com Deus. Jesus, lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, no versículo 9, Ele deixou um modelo de oração. Ele disse: quando vocês orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A ti, Senhor, pertence a honra, o poder e a glória. Amém. Eu digo que cada um tem a sua maneira de orar, e a oração é um pilar que sustenta a nossa vida. Alguns preferem fazer uma oração mais polida, sabe, uma oração mais profunda. Eu, quando vou orar, eu costumo chegar com simplicidade diante de Deus, porque eu acredito que Deus ouve a nossa oração. E como eu poderia dar um exemplo a você nessa noite, eu diria: Pai, eu quero te adorar porque o Senhor é Deus na minha vida, glorificar o teu nome porque o Senhor está presente nesse lugar e a tua santidade inunda a nossa vida. Senhor, eu te louvo porque o Senhor é bom e nos privilegiou como momentos como esse, de estar aqui na sua casa. Sei, Senhor, que sou pequeno, sou pecador, mas em tudo, Pai, eu te agradeço, te louvo e peço: nos abençoa, derrama a tua glória e o teu poder nesse lugar. É uma oração isso aqui, sim ou não? Sim, é uma oração. A Bíblia Sagrada diz na carta de Tiago, capítulo 5, versículo de número 16: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, independentemente se a tua oração é simples, se a tua oração é polida, eu quero dizer uma coisa para você: o nosso Deus está pronto a te ouvir nesse lugar. O nosso Deus está pronto a responder o nosso clamor. A Bíblia diz aqui, no texto que lemos, para Deus se expressando para Jeremias: Jeremias, clama a mim, e eu vou te responder, e eu vou te anunciar coisas grandes e firmes que não sabes. O texto aqui que nós lemos faz menção a um momento muito difícil que Jeremias estava vivendo, um tempo de prisão, um tempo, sabe, de rejeição. A Bíblia nos fala no capítulo 32, 33, que Jeremias passava por um momento muito turbulento na vida dele. Mas nesse momento de turbulência, nesse momento de angústia, o próprio Deus, por causa da sua relação de proximidade, de confiança e de amizade, se manifesta para Jeremias, diz para ele: Jeremias, no teu tempo de angústia clama, no teu tempo de dificuldade levanta a tua voz em oração, no tempo de lamento, de dor, Jeremias, clama, porque quando você clamar, quando você orar, eu vou te responder, eu vou me manifestar, eu vou te anunciar coisas grandes que você não sabe. Talvez você não saiba,
mas a tua oração vai mover Deus em teu favor aqui nessa noite. Talvez você que está me ouvindo, me vendo aí através da tela dessa televisão, pela internet, eu quero te liberar uma palavra sobre a sua vida. O Deus que você serve vai te ouvir e vai te responder com uma resposta poderosa para mudar o rumo da tua história nessa noite. Mas agora nós precisamos orar. E orar muitas vezes se torna difícil, mas a nossa oração, como Tiago disse no capítulo 5, versículo 16, pode em muito em seus efeitos. E eu quero citar para você aqui algumas coisas que acontecem na nossa vida quando nós oramos. Primeira delas, quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus. Não tem como você se aproximar de Deus se você não orar. Tem muita gente que fala, que conhece a Deus, fala de Deus, sabe? Tanta coisa que a gente ouve. E falar de Deus é muito fácil, mas conhecer Deus de verdade é a nossa, sabe, o nosso desafio, é a nossa missão, é o nosso objetivo. Até porque Deus é um ser presente, Ele é real, Ele existe. Você não o vê, mas como esse ar que você respira, você sabe que Ele sustenta a sua vida. Eu posso não ver Deus aqui nessa noite, mas eu sinto Ele e sei que Ele está aqui, e é por isso que eu oro a Ele, eu falo com Ele, eu adoro a Ele, eu glorifico a Ele, e eu tenho certeza que através da minha oração Ele vai me responder, e assim será com você. Nós não podemos viver achando que conhecemos Deus se nós não oramos e não buscamos a sua face. A oração nos aproxima dEle, a oração nos leva ao conhecimento de quem Ele é. A oração faz com que nós venhamos estabelecer uma relação de confiança com o nosso Deus. Imagine-se um casal, eles não se conhecem do dia para a noite, e do dia para a noite resolvem se casar. Eles passam por um período de troca de informação, de aproximação, de troca, sabe, de conversa, de intimidade, de conhecimento, até que eles decidem noivar e até que vem então o casamento. Mas esse relacionamento, essa relação, ela se estabeleceu após um período de proximidade. E assim é a nossa relação com Deus. Se nós queremos conhecê-lo de verdade, se nós queremos que Ele se manifeste na nossa vida, se nós queremos sentir a Sua presença, nós precisamos nos apoiar nesse pilar chamado oração. A oração nos levará para perto de Deus e trará Deus para perto de nós. A oração estabelecerá essa intimidade. E quando você dobrar o seu joelho, a presença do Espírito Santo vai invadir a sua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer em se revelar pelo ser humano. Deus tem prazer em te ouvir, Deus tem prazer em se aproximar, mas você tem que querer, e um dos métodos, um dos meios de trazer Deus para perto de você, é você dobrar o seu joelho e orar. A Bíblia diz que Deus fala com Jeremias, dizendo: Jeremias, clama a mim, porque quando você clamar, eu vou te responder. Meu irmão, eu não sei o que você está esperando, mas se eu fosse você, se você está precisando de algo de Deus na sua vida, você precisa levantar sua oração e dizer: Pai, eu estou aqui nessa noite, eu quero te ouvir, eu quero te sentir, toma conta desse lugar, Senhor. Isso será possível através da nossa oração. A oração, em primeiro lugar, te leva à proximidade, ao conhecimento de Deus. Você quer ver o que mais acontece quando você ora? O poder de Deus se manifesta na nossa vida. Quando a gente ora, o poder de Deus se manifesta na nossa vida. A Bíblia vai dizer no primeiro livro dos Reis, que havia uma grande dispersão espiritual, pastor Josimar, entre o povo de Deus. Não era um povo diferente, era o povo de Deus. Uma dispersão espiritual muito grande, uma distância de Deus. Eles ouviam até algumas histórias sobre Deus, mas já não conheciam mais o Senhor, porque eles estavam distantes. Eles não tinham mais a comunhão, não tinham mais a intimidade. E essa dispersão levou-os a um esfriamento espiritual terrível, a ponto deles começarem a adorar a outros deuses, como era o caso de Baal. A Bíblia Sagrada diz que tinha um homem de Deus naquele lugar, e o seu nome era Elias. Um homem que conhecia Deus, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que sabia quem era Deus, que Deus era presente. Ele tinha essa intimidade, esse relacionamento. O profeta Elias, vendo o esfriamento do povo, vendo a dispersão espiritual, o distanciamento, e vendo que os profetas de Baal estavam dando instrução para o povo, e o povo adorando a esse Deus falso, ele faz um desafio.
porque ele não se conformava com a situação daquele povo. Ele não se conformava com o esfriamento em que eles viviam. Ele não se conformava com a dispersão que o povo vivia, o distanciamento de Deus. A Bíblia diz que ele faz um desafio. Ele chama os profetas de Baal para o Monte Carmelo. E ele diz para o povo de Deus: subam para o monte também. Chama os líderes, chama os anciãos e faz um desafio. Hoje aqui nós vamos ver quem que é o Deus verdadeiro nesse lugar. A Bíblia Sagrada diz que Elias orienta os profetas de Baal: fiquem à vontade, ofereçam o sacrifício de vocês, clame o vosso Deus para ver se ele responde. E a Bíblia diz que esses profetas clamavam, se cortavam, se esperneavam, se jogavam no chão e nada acontecia. Passou do meio-dia, imagino eu, que Elias chega para eles: vamos parar com essa brincadeira, agora vocês vão ver o que é Deus de verdade nesse lugar. Elias repara o altar, coloca tudo no seu devido lugar, e então ele faz uma oração. Elias faz apenas uma oração, dizendo lá no capítulo 18, versículo 37, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz essas coisas. Responde-me, Senhor, para que esse povo te conheça e saiba que tu és Deus. Elias fez uma oração, ele levantou um clamor diante de Deus, e a Bíblia Sagrada diz que instantaneamente, no meio da dispersão espiritual, no meio do esfriamento que o povo vivia, a Bíblia diz que Deus responde com fogo. O fogo desce no altar, lambe o sacrifício, e todo o povo se levanta e declara: só o Senhor é Deus em Israel. Sabe por quê? Porque quando tem oração, fogo de Deus tem que descer sobre as nossas vidas. Quem está fraco fica forte, quem está longe vem para perto, quem está caído se levanta, porque quando o poder de Deus se manifesta, uma nova direção chega para a nossa vida. E eu creio nessa noite que aqui tem uma igreja que ora, aqui tem mulheres que oram, e por a nossa oração Deus vai se manifestar na sua vida, vai se manifestar na sua igreja, vai se manifestar aí na sua casa. Ó Deus de Israel, tu mostrarás que é Deus nesse lugar. Será que você sente o Deus de Israel aqui nessa noite? Será que você tem clamado ao Deus de Israel nessa noite? Meu irmão, uma oração pode fazer com que o poder de Deus se manifeste na nossa vida. Quando o poder de Deus se manifesta, aquilo que está fora do lugar começa a entrar no lugar, aquilo que está esquecido começa a ser trazido à existência. Quando o poder de Deus se manifestou, o povo de Israel foi avivado, retornou para o Senhor e declarou: só o Senhor é Deus em Israel, só o Senhor é Deus em Israel. Sabe o que eu quero dizer para você, minha irmã que me ouve? Quando você orar com mais êxito, quando você orar com mais força, quando você orar com mais fé, Deus vai começar a se mover na tua vida, vai se mover dentro da sua casa. Você vai orar e Deus vai se mover em teu favor. O poder de Deus vai se manifestar e vai trazer à existência vitórias e milagres para a sua vida, e você vai glorificar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E quantos podem declarar: só o Senhor é Deus nessa noite? Segunda coisa, a oração manifesta o poder de Deus. Terceiro lugar, quando nós oramos, nós recebemos poder e autoridade. Poder e autoridade vêm com oração. Em primeiro lugar, quando oramos, nos aproximamos de Deus. Quando nós oramos, o poder dele se manifesta. Quando nós oramos e ele se aproxima e o poder se manifesta, nós recebemos poder e autoridade para vencer. Você quer ver? Quando Jesus ressuscita, ele deu uma ordem aos seus discípulos antes de ascender ao céu: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A Bíblia diz que eles vão para o cenáculo, e ali eles ficam orando, clamando, um grupo muito grande de pessoas. Mas os dias vão se passando, e muitos daqueles vão abandonando o seu lugar de oração. Os dias vão se passando e muitos vão se cansando. Muitos, vendo que parece que nada acontecia, foram desistindo, foram se afastando. Mas de repente, a Bíblia nos fala em Atos capítulo 1 e capítulo 2, que de repente, enquanto eles estavam orando, ouviu-se um som como de um vento impetuoso, que desceu sobre eles e encheu aquela casa, e todos foram revestidos de poder,
E viu-se ali línguas como de fogo, sendo distribuídas entre eles. Sabe o que aconteceu aqui? Quando eles perseveraram em oração, o poder de Deus se manifestou, trazendo poder e autoridade sobre a vida daqueles que ali estavam. E o que me chama a atenção entre aqueles que ali estavam, foi que um homem chamado Pedro, pescador, sem muito conhecimento, mas cheio de poder, cheio de autoridade, ele se levanta com uma simples mensagem: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que naquele dia, depois dessa simples pregação de Pedro, quase 3.000 almas foram batizadas. Por quê, pastor? Porque quando nós temos poder e quando nós temos autoridade, uma simples mensagem é capaz de entrar no coração do pecador e produzir nele um efeito extraordinário, levando ele ao arrependimento e ao nome do Senhor ser glorificado. Quando nós perseveramos em oração, o poder de Deus se manifesta na nossa vida e nos dá poder e autoridade para vencermos as trevas, para vencermos Satanás, para vencermos as adversidades. Você vai começar a vencer quando você dobrar o seu joelho e começar a orar. Ah, pastor, mas eu não tenho força. Não é pela tua força, meu irmão, mas o Espírito Santo vai te ajudar, ele vai te fortalecer. Pastor, eu não quero mais orar, eu quero parar. Nessa noite o Espírito de Deus vai fortalecer você nesse lugar, vai encher a tua vida, vai te dar condições. Você vai levantar daqui cheio de autoridade e poder e vai dizer: eu vou para frente, eu vou clamar, eu vou buscar, a vitória é minha em nome do Senhor dos Exércitos. A vitória é de Deus para você, a vitória é de Deus para sua casa, a vitória é de Deus para sua família. Mas o que eu tenho que fazer, pastor? Continue orando, continue buscando, continue clamando. Mas está demorando, continue orando, porque de repente o Senhor vai se manifestar para te dar a sua vitória. Quantos querem receber vitória? Continue orando. Uma pessoa cheia de poder e cheia de autoridade que ora é capaz de promover o extraordinário. Os discípulos, quando estavam andando com Jesus, dedicaram muito pouco tempo à oração. Tanto é que você vai perceber que por algumas vezes quando Jesus sobe para orar, os discípulos cochilam, eles dormem. E você vê que tem certas coisas na nossa vida que só se vence com oração, porque o nosso joelho é capaz de nos levar aonde nós não vamos com as nossas pernas. A oração pode trazer à existência aquilo que não existe para a minha vida. A oração pode me levar aonde eu naturalmente jamais poderia chegar, o poder da oração. E tem certas coisas que se resolvem com oração. Você quer ver? A Bíblia diz lá em Marcos, capítulo de número 9, que os discípulos estavam ali reunidos, Jesus pregando, falando, e daqui a pouco chega um pai desesperado, porque o seu filho estava possesso de demônios. É a história do jovem lunático. Aquele pai pede a Jesus desesperadamente para que resolva o seu problema, porque ele já tinha recorrido aos 12 discípulos. Eles tinham orado pelo filho, tinham expulsado o demônio, mas nada tinha acontecido. Por quê? Porque eles não estavam cheios de poder e cheios de autoridade. Você vê que quando o Espírito desceu lá no cenáculo, um homem cheio de poder e cheio de autoridade foi capaz de impactar cerca de 3.000 pessoas. Mas agora 12 homens, acomodados com a oração, sem muito poder e sem muita autoridade, perderam para uma casta de demônios. Existem coisas na nossa vida que só são destravadas com muito jejum e muita oração. Você quer ver? Existem 4 tipos de crentes na igreja: o crente forte, o crente fraco, o crente menino e o crente carnal. O crente carnal, porque a carnal não ora nada, não consegue orar. O crente fraco não ora, porque se orasse não seria fraco, seria forte. O crente menino precisa ser ensinado a orar, para que ele venha atingir uma maturidade espiritual. Já o crente forte é aquele que ora, aquele que clama, aquele que busca a Deus, aquele que cresceu, que amadureceu e que conhece o Senhor. Eu pergunto, quantos crentes fortes tem aqui nessa noite?
Pastor, eu não estou forte, mas eu quero melhorar. Então eu profetizo sobre a tua vida, o Espírito Santo vai levantar você com poder e autoridade para fazer a diferença. Uma pessoa cheia de poder e cheia de autoridade moveu 3.000 vidas, mas 12 homens sem muito poder e sem muita autoridade foram envergonhados no momento de confronto. A oração traz Deus para perto de nós. A oração manifesta o poder dele. E a oração faz com que o seu poder seja liberado sobre a minha vida, para que eu seja usado para pregar o evangelho do reino, curar os enfermos e expulsar os demônios em nome do Senhor. Quantos querem ter poder e autoridade nessa noite? Permaneça com a sua mão levantada. A Bíblia Sagrada diz em Provérbios capítulo 23, versículo 7, assim como desejou no seu coração, assim será. Eu profetizo, o Espírito de Deus vai vir sobre a tua vida, vai te fortalecer, vai te dar uma graça, vai te dar força, vai te dar unção. Deus vai te dar poder, Deus vai te dar autoridade, Deus vai usar a tua vida, vai levantar a tua vida, vai capacitar a tua vida. Você será levado a condições extraordinárias. Deus vai usar você para mudar a história de muitas pessoas que precisam de uma palavra para que possam se levantar. Quantos desejam isso nessa noite? Eu vou encerrando dizendo que a oração, além de promover uma intimidade com Deus, fazer com que o poder dele se manifeste, fazer com que o poder dele seja derramado na minha vida, ele também destrava o mundo espiritual e libera toda a sorte de bênção sobre a minha vida. A oração é capaz de destravar o mundo espiritual e fazer com que todas as bênçãos de Deus que estão retidas sejam liberadas sobre a tua vida nessa noite. A Bíblia vai falar sobre Daniel. Daniel estava orando ao Senhor, confessando as culpas do povo, pedindo a Deus um milagre, clamando ao Senhor para que Deus intervisse em favor do povo que estava vivendo no cativeiro. Passou-se um dia orando, 2 dias orando, 3 dias orando, 1 semana orando, e nada aconteceu. Talvez você e eu, no lugar de Daniel, passando 1 semana sem que Deus respondesse, decidíssemos desistir, decidíssemos parar, decidíssemos abandonar o nosso propósito, o nosso objetivo. Mas ele, independente do que não estava vendo, ele continuou orando, continuou clamando, continuou na presença de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando Daniel começou a orar, Deus mandou que um anjo viesse até a terra para entregar a ele a sua resposta. Mas Satanás se levanta nas regiões celestiais para travar o que Deus tinha para a vida de Daniel. Daniel estava vivendo num ambiente natural, não estava enxergando nada. Mas enquanto ele estava orando no ambiente natural, o mundo espiritual estava em movimento. E por causa da sua oração, por causa do seu clamor, a Bíblia diz que próximo de 21 dias, Deus ordena que Miguel venha em auxílio desse anjo que estava preso, para guerrear contra esse principado, contra essa potestade. E quando Miguel desceu ali, a Bíblia diz que o anjo foi liberado. E quando Daniel estava orando no seu 21º dia de oração, o anjo se apresenta e diz: Daniel, muito amado, agora eu vim te trazer resposta. Aleluia! Eu não sei quanto tempo você está orando, eu não sei quanto tempo você está clamando, eu não sei se você, muitas vezes como eu, só vê o céu fechado de bronze, parece que nada acontece. Mas eu quero encorajar você nessa noite: não pare de orar, não desista, não retroceda, porque em nome de Jesus, esse céu vai destravar, a vitória vai chegar, e você vai contar milagre, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu profetizo, vai acontecer um milagre, vai acontecer um milagre, vai acontecer um milagre na tua casa. Não pare de orar, não pare de clamar. Você não está vendo nada, você está no seu lugar de oração, mas enquanto você está orando, o Senhor manda eu te dizer: eu estou trabalhando em teu favor para te abençoar, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia.
O céu vai destravar sobre a tua vida nessa noite. O céu vai destravar sobre essa igreja nessa noite. O céu vai destravar sobre a nossa vida nessa noite. O que Satanás está tentando reter nas regiões celestiais para impedir de sermos abençoados, está caindo por terra nessa noite. Fecha os teus olhos, eu quero levantar um clamor com você aqui. Fecha os teus olhos, eu quero levantar um clamor aqui. Eu quero que você comece a falar para Deus o que você está precisando. Eu quero que você fale para Deus o que você está desejando. Eu quero que você fale para Deus agora na tua oração aquilo que você precisa que Deus faça na tua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, aqui tem um povo que clama, aqui tem um povo que levanta a sua voz, aqui tem um povo que prevalece, aqui tem um povo que persevera. Senhor, nessa noite abre o céu sobre esse lugar, abre o céu sobre a nossa vida, abre o céu sobre a nossa casa, abre o céu sobre o nosso trabalho, abre o céu, Senhor, e envia o teu milagre, a tua vitória, a resposta sobre a vida daqueles que estão clamando nesse momento, que aconteça o milagre do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode não estar vendo nada, mas o céu de Deus está abrindo sobre você para te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. A oração promove um relacionamento de intimidade com Deus. A oração faz com que o poder dele se manifeste no nosso meio e traga nova direção para a nossa vida. A oração faz com que ele derrame o seu poder e a sua autoridade sobre nós, para que nós venhamos vencer os embates da terra e os embates espirituais. A oração faz com que o céu destrave sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso futuro, e todas as bênçãos de Deus cheguem sobre a nossa vida. E para finalizar, tudo que mais o diabo quer é impedir você de orar. Tudo que o diabo quer é fazer você parar, eu parar. Tudo que o diabo quer é nos enfraquecer na oração. Por quê, pastor? Porque quando a gente não ora, não tem comunhão. Quando a gente não ora, não tem poder de Deus na nossa vida nem no nosso meio. Quando a gente não ora, não tem unção, não tem poder e não tem autoridade para combater as adversidades do inimigo. Quando a gente não ora, o céu não destrava. Mas nessa noite aqui tem um povo que ora, um povo que clama, um povo que geme, um povo que adora, um povo que louva, um povo que vai ver a glória de Deus descendo na sua vida, na sua casa, aleluia, na vida dos seus filhos. Aqui tem um povo que vai desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. Tudo que o diabo quer é impedir você e eu de orar, porque ele quer nos travar, quer nos limitar. E quando nós não oramos, nós nos assemelhamos aos ímpios. E Jó fala qual é a atitude dos ímpios, que está lá no capítulo de número 21, versículo 15. Quando nós não oramos, nós nos assemelhamos aos ímpios que também não oram, porque eles falam no capítulo 21, versículo 15: quem é Deus para que o sirvamos? E por que nós temos que levar as nossas orações ao Altíssimo? Não precisamos disso, não tem necessidade de orar. Quem é Deus para que a gente venha falar com Ele? É a atitude do ímpio. E quando eu e você negligenciamos esse pilar que sustenta a nossa vida, nós nos assemelhamos aos ímpios. E aí Jó vai dizer o resultado sobre a vida daquele que não ora e se assemelha aos ímpios. Está lá no versículo 17, do mesmo capítulo 21. A luz dos ímpios se apaga, e por fim são levados à destruição. Por quê, pastor? Porque o nosso Deus é luz. Ele opera na luz. Quando nós estamos próximos dele, nós estamos próximos da luz, nós recebemos luz, e a Bíblia diz que nós nos tornamos luz para esse mundo. Mas quando nós nos assemelhamos ao ímpio e negligenciamos esse papel, nós nos distanciamos da luz e nos aproximamos da escuridão. E quem trabalha na escuridão e vive em escuridão é Satanás, que opera nas trevas. Então quando nós nos distanciamos de Deus, a nossa luz se apaga e por fim nós somos levados à destruição. Agora, Jó também fala do resultado sobre a vida daquele que ora. Está lá no capítulo 28, versículo 7. Aquele que ora, ele trilha um caminho mais excelso.
ele trilha um caminho mais alto. E a oração nada mais é do que um lugar oculto, um lugar de esconderijo. Aquele que ora, a Bíblia diz lá no versículo 7 a 9 do livro de Jó, esse caminho ignora a ave de rapina, a gralha não vem, e o feroz leão não passa por lá. Jó está falando disso aqui. Quando nós oramos, a ave de rapina não desce, a gralha não chega,